boa tarde, boa noite para quem vai assistir à noite. Estamos começando agora a primeira live das borboletas pelo Insta, pelo Face, também daqui a pouco pelo YouTube você vai poder acompanhar. Eu vou dar um tempinho para você começar a avisar as amigas, entra lá no WhatsApp, nos grupos, avisa, olha, tem duas mulheres, vou começar a falar agora, você precisa ouvir. Fala muito. Vou falar muito, por 1 hora e pouco, tá? Eu não vou deixar a Karine começar enquanto vocês todas não entrarem, tá? Não se preocupem, eu vou segurar aqui a onda, porque tem muito ouro hoje, muita chave especial para você. Eu garanto que a tua vida não vai ser mais a mesma depois dessa live. Você vai ser impactada para sempre. Coisas vão acontecer aí dentro de você, sobre você, e através de você. Então, esteja preparada. Já avisa aquela amiga que está meio para baixo, está precisando, aquela amiga que já está bem alta também, porque a gente quer levar ela mais alta ainda, tá? E a gente está muito animada para dar esse start na live das borboletas, edição 2019. Então, vai marcando, vai avisando as mulheres. Oi, Louise, chegou aqui no Insta. Louise, a Gláucia já entrou. Oi, Gláucia. A Mari Poletti, nossa lindona, também está aqui online. Vamos entrando. A Aline Ditz, também vi você. Vamos lá, mulheres de todas as partes. Muito bom isso, né? Aqui no Face, vamos lá. A Joelma sempre está conosco, né, Joelma? Está fazendo até book club. Muito legal. Vão marcando, ó, a Joelma começou a marcar as pessoas na própria conversa aqui nos comentários. Nossos comentários durante as lives ficam abertos, você pode perguntar, você pode pedir coisas, você pode fazer perguntas para a Karine, para mim. Fique livre, tá? E nós temos muitas borboletas online. As que podem estar à tarde estão online. E essas borboletas também vão escrevendo para vocês, tá? O que o Espírito Santo for guiando e dando palavras, elas também vão distribuindo. A Karen Matias chegou e a Karine também. São as gêmeas lindas que estão sempre conosco nos cursos e tudo mais. E estão aí bombando de testemunhos, de histórias incríveis, coisa maravilhosa. Estou lembrando aqui das gêmeas Karine e Karen. A primeira vez que vocês entraram numa live nossa, foi muito legal. Eu achei que era a mesma pessoa sempre, depois que eu me liguei que eram duas irmãs. E foi uma conexão muito legal que nós tivemos. É muito bom ter vocês aqui. Gente, a nossa comunidade está crescendo tanto, tanto, tanto. Daqui a pouco nós vamos ter que ter uma estrutura boa e borboleta, Vivi, né, para dar conta. Vivi entrou? Vivi lindona entrou. Vamos lá, gente. A gente não quer que ninguém perca nada. Eu só vou começar quando eu tiver o nosso número normal aqui de meninas entrando, mulheres. Vamos entrando aí. O que mais? A Mari Legatti também já entrou, a Josi. A gente já vai conhecendo o nome de vocês, hein? Gente de todo o país. É muito bom ter vocês. Muito bom ter vocês. Vamos ver aqui no Face se tem mais alguma coisa. E aí a gente já vai começar para valer. Então estejam preparadas para essa 1 hora e pouco, 1h20, pelo Insta, um pouquinho mais pelo Face. Depois, quando a gente terminar, a gente passa só pelo Face. Estamos também no YouTube, para quem quiser acompanhar. E avise quem você tem aí no coração, quem você sente que precisa ouvir outras mulheres, né, para se sentir inspirada. Olha lá, ó, sou de Goiânia, estou em Goiânia. Muito legal, muito legal. Seja bem-vinda por aqui. A Josi já está ansiosa por cada palavra e você vai ver o que vai rolar nesse lugar aqui. Vai ser muito gostoso. Vamos lá, vamos começar? Posso começar, mulherada? Faz um sinal aí, se já tá tudo ok. As nossas lives a gente sempre fazia à noite. Teremos algumas à noite nas quintas-feiras ainda, eu vou avisar vocês, tá? Vai ser com tela dividida, com algumas borboletas que não podem estar, outras borboletas internacionais, né? Que estão na Holanda, Canadá, Estados Unidos, na Inglaterra, elas também querem falar para vocês aqui e a gente vai fazer isso nas quintas à noite, tá? Vamos avisar, vamos mandar os posts e eu quero dar alguns avisos para vocês aqui. A nossa conferência Voo e Borboleta, ela vai estar marcada para o dia 23 e 24 de agosto desse ano, 2019, mas ela começa agora, nas lives. Nós temos aí 1 mês e pouco, quase 2 meses de lives, e a cada live você vai ficar empolgada em querer a próxima e multiplicar essa ideia.
porque coisas extraordinárias acontecem quando todas nós mulheres estamos juntas, né? Vocês aí, a gente aqui, e eu tenho tido o prazer de receber essas borboletas aqui, que nós chamamos, né? Essas mulheres livres que voam alto, para estar conversando, trazendo chaves, contando a história delas. E é com uma alegria que eu dou início agora à nossa edição 2019 da Live das Borboletas. O ano passado fizemos 10 lives, esse ano acho que vai ter bem mais, porque o número de mulheres livres querendo compartilhar está aumentando e a gente fica muito alegre com isso. E o que nós fazemos nas lives? Nós contamos a nossa história, a nossa caminhada, a nossa jornada com muita transparência, né, Karine? Muita abertura, muita vulnerabilidade. Nós não temos vergonha de dizer as coisas que nós passamos, porque nós já passamos, nós já vencemos, não temos vergonhas nenhuma das coisas que a gente vai falar aqui. E o que a gente quer é dar as chaves para você, porque se eu passei, se ela passou, você também pode. Se eu estou livre nessas áreas, ela está livre nas outras áreas dela, é porque você também tem esse direito, você também tem esse livre acesso. Não é difícil, não é complicado, e nós temos esses segredos, essas chaves nas mãos para dar para vocês, e com muito carinho que a gente distribui isso, né? Para quanto mais mulher, melhor. E agora eu vou apresentar para vocês quem está abrindo a nossa edição 2019. Eu prometi que eu vou segurar para não chorar. A gestante aqui um pouco emotiva. Mas assim, gente, essa pessoa aqui do meu lado se chama Karine Garcia Pira. A Karine, eu conheci a segunda emissora de televisão que eu entrei, uma repórter novata, meio insegura, eu, no caso, me deparo com essa pessoa aqui, segura, firme, forte, com caráter inabalável, indo com tudo. Era a minha visão, tá, pessoal? E foi muito legal, porque nós tivemos uma conexão de amizade muito legal já no começo, né? Ela foi no meu casamento, então nós temos uma caminhada juntas e nós somos tão íntimas que eu hoje estou de calça e camisa e roupa. Verdade. Da gravidez dela, quantos anos atrás? 5 anos. A gente compartilha roupas, tudo mais. Tudo mais. E a Karine é uma amiga que eu posso acessar a qualquer momento. Eu digo nos piores momentos, para quem eu liguei foi para essa aqui. Venha que eu tô um lixo. Tem uma palestra amanhã, vem que eu tô um lixo. E ela entrar em casa e me dizer, nossa, tá feio o negócio. E eu lembro nesse dia que eu conversando com ela lá, falando das coisas, né, que estavam acontecendo na minha vida, e só de estar com ela comecei a melhorar. Aí passa meu marido, é só estar com a amiguinha que já melhora. Eu falei, o segredo é estar com a amiguinha que eu já melhoro, né? Então a gente tem essa cumplicidade, essa amizade, e nessa jornada nossa começou com uma jornada profissional, uma amizade de colegas, né? E eu lembro que eu olhava para a Karine e via, nossa, ela tem algo de diferente. Ela tem algo a mais, assim, que eu não sei explicar o quê, né? Eu vi que ela era uma pessoa muito sensitiva. E eu tinha uma caminhada cristã já maior, já tinha tido algumas experiências. As principais experiências que eu sempre divido com vocês, né? Que foi a cura do útero e tudo, ela acompanhou de perto, né? Ela não estava em igreja, não era cristã, né? Não estava numa caminhada, mas ela acompanhou tudo comigo. E eu lembro de sentir, de abrir as coisas para ela. E eu contava as experiências e a gente teve uma ligação muito forte, né? O meu primeiro filho nasceu, ela tem uma ligação com o yoga, né? De um jeito muito legal, muito especial. E por muito tempo a gente trabalhou juntas na televisão. E eu, às vezes, sentia assim, eu só tô indo pro trabalho e voltando, eu acho que eu não tô fazendo diferença na vida de ninguém. Sabe, eu tinha uma caminhada cristã já de um tempo e eu não via frutos, assim, eu não via pessoas vindo, né, tendo intimidade com Deus através da minha vida, eu não via nada muito acontecendo, sabe? Eu não via, né? Então as coisas não aconteciam, parece que não aconteciam. E a Karine sempre lá me acompanhando e parecia que eu não estava fazendo diferença na vida dela, né? E eu gosto de brincar e dizer que a Karine é o primeiro fruto que eu vejo na minha vida real. Né? Que a Karine, ela precisou falar, ei, posso ir um dia na sua igreja? Então se convidar, porque eu não vou convidar. Não, né? Acho que é uma boa ideia. E ela foi numa jornada assim, voando alto, que eu tive que olhar para cima, né? E hoje ela me aconselha, ela me ajuda, ela me sustenta. E é tão lindo ver que a Karine partiu de um patamar sem ter uma religiosidade que
prende antes, né? Que muitas pessoas têm. Ela já partiu na liberdade, já entendendo de primeiro ali quem que ela era como filha, já ouvindo o Espírito Santo, já fluindo, e é algo impressionante a facilidade e a naturalidade com que ela age com as coisas. E para terminar a apresentação da Karine, ao meu olhar, ela é uma pessoa excelente em tudo que ela faz, né? Excelente na profissão dela, excelente como mãe, excelente como esposa, excelente amiga. E depois de um tempo, pouco tempo que ela entrou nessa jornada de caminhada pela fé, ela já estava liderando muitas pessoas. E a liderança dela é uma liderança incrível. Eu lembro ela me dizendo, não me sinto tão líder assim. Eu falei, não sei, mas acho que você é, viu? E é uma coisa muito linda de ver, sabe? Então, com muita alegria que eu faço essa apresentação sobre a Karine. Vou deixar que ela apresente a jornada dela para vocês também. E ela vai trazer os temas que ela sentir que ela deve trazer. As áreas de liberdade que ela tem conquistado e vivido, as formas com que Deus tem falado com ela, né? E é impressionante ver como ela deixa Deus usar a vida dela de uma forma assim fluida, né? E muitas pessoas são impactadas de uma forma muito simples, muito natural, que é o que a gente tem ensinado por aí. E eu digo que eles pegaram muito rápido, que não vale, eu demorei muito tempo. Mas esse é o reino, né? O reino de Deus, ele é multiplicado. E eu vejo na vida dela, o primeiro fruto dela, então, é uma outra bombástica que vem aí, que é a Renata, uma das primeiras, né? Algo muito lindo, estrondoso que Deus faz na vida dela. Então, eu gosto de falar isso para vocês. Não tá vendo muito fruto, não se preocupe, tá dando, a gente só não estava vendo, né? Eu estava fazendo diferença na vida da Karine, eu só não estava vendo, né? O Espírito Santo estava usando várias outras coisas na vida dela para que chegasse o momento certo e ela tivesse essa explosão de liberdade que ela está vivendo hoje. Então, é com toda essa apresentação que eu passo a palavra para você, agora que nós estamos com a audiência digna de uma Karine Garcia. E vocês vão mandando perguntas, tá bom? Eu vou lendo enquanto ela fala, depois eu vou repassando para vocês. Nós temos a linda da Nadiane backstage aqui nos ajudando. E fiquem à vontade, tá bom? E no final a gente manda umas palavrinhas aí do alto para vocês, tá? Então, Karine, obrigada primeiro. Vou começar bem, porque a Gisá já começou, assim, bombando na minha identidade, então já posso ir confiante, né? Então, tudo bem, queridas? Minha primeira live, assim, para falar de mim, né? Eu sempre me acostumei a falar sobre os outros. Eu sou, primeiro, esposa do Henri, mãe da Sofia, de 5 anos, eu tenho 39 anos, sou jornalista há 18, 20 anos, não precisa falar tempo, assim, né? Então, assim, e trabalho com TV durante todo esse tempo, né? Trabalhei com TV. E então, sempre me acostumei a falar sobre a vida dos outros, assim. Então, eu até estava comentando antes, assim, para algumas amigas, assim, que é um desafio estar aqui hoje, assim, sabe? De poder falar um pouquinho de mim, assim. Foi uma coisa que eu sempre me privei, mas eu acho que, enfim, né? Eu venho aprendendo que Deus, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, né? E ele vem me ensinando que eu não preciso mais ter receio de me abrir, de me expor, né? Porque, de certa forma, a TV, ela vem um pouquinho na contramão disso, assim, né? Você tem que se privar de algumas coisas, esconder, assim, né? No bom sentido, algumas coisas, assim, né? Porque a exposição é muito grande. Mas, enfim, acho que a apresentação da Gisá, eu prefiro ficar com a dela do que com a minha, do que a forma com que eu me enxergo. Eu gostei muito mais da tua. Mas, assim, eu sou de família católica, não muito praticante, assim. Eu sempre tive um relacionamento ok com Deus, assim, sabe? Mas o relacionamento que eu tinha, e depois que eu entendi quem é Ele, como Ele age, eu vi e percebi que esse relacionamento era de um Deus que estava lá no céu, assim, sabe? Que eu pedia ajuda e ele me ajudava, mas ele era um Deus mais distante. E aos poucos eu fui entendendo o quanto ele é vivo, o quanto ele conversa comigo, o quanto ele responde às perguntas que eu faço, e isso é fascinante, assim, é um caminho sem volta. E eu imagino que tenha que ser assim. Ele chama a gente para isso, para entrar nessa caminhada sem volta, porque a partir do momento que você se abre e você diz sim, porque eu acho que ele é muito respeitoso nesse sentido, né? Ele quer traçar e estabelecer uma relação de parceria. Então você precisa dizer sim, você precisa abrir todas as áreas, né? Eu costumo dizer assim, eu entendo que a vida cristã, a caminhada com ele, ela é uma caminhada muito leve, de muita paz. É algo que você só encontra quando resolve realmente dar as mãos para ele, mas é uma caminhada que requer doação,
você precisa também se doar. Existe um certo trabalho nessa caminhada. Então, assim, você trabalha todos os dias, né? Não é só receber. Então, eu fui entendendo o que é essa relação de parceria com Deus, né? É uma via de duas mãos, assim. Então, eu preciso também responder. E aquele paralelo que a gente sempre faz com os filhos da gente, né? A gente dá um pouquinho, recebe um pouquinho, a gente faz uma pergunta, a gente espera uma resposta, a gente cria uma situação para, de repente, ver qual reação o filho da gente vai ter. Então, assim, eu entendo que a relação com ele também é assim, né? Quanto mais um pai que é perfeito, então, assim... e a primeira vez, assim, que eu percebi ele agindo na minha vida foi quando eu engravidei. Eu fiquei grávida da Sofia... aí eu descobri, e na mesma noite que eu engravidei, a gente ficou assim, a gente tava assim, há alguns meses para casar, e eu e a gente sempre falou que a gente gostaria de engravidar logo na lua de mel, então a gente tinha muita vontade de ter um filho. E a Sofia acabou vindo um pouquinho antes, e eu engravidei. Na noite que eu descobri que eu engravidei, eu tive um sonho, mas foi um sonho muito estranho, porque a impressão que eu tinha é que não era um sonho, assim, aqueles que eu costumava sonhar, mas que eram vozes. E quando eu acordei, eu vi claramente, eu ouvi uma voz, assim, de uma forma muito clara, porque esse sonho, ele me mostrava duas fotos de dois ursinhos. Um ursinho, ele era perfeito, lindo, todo, assim, delicadinho, e o outro ursinho, ele era todo detonado, ele era todo rasgado no rosto. E quando eu acordei, uma voz me dizia assim, o teu filho vai ser esse aqui, esse ursinho, todo rasgado, todo detonado, o teu filho ele vai ter problema. E quando eu acordei, também tinha uma outra voz que me dizia assim, e era assim, quase audível, foi muito, a experiência foi muito assim, intensa, especialmente para quem não tinha muito tato com a questão do sobrenatural, né? E essa outra voz dizia, não vai, porque Deus não vai deixar. E aí eu acordei e eu fiquei apavorada, né? Porque... uma voz me dizia que eu ia ter um filho com problema, né? Aí eu lembro que eu fui até na tua casa e perguntei, nossa, que estranho, isso foi muito real, essas vozes foram muito reais, né? E eu fui entendendo qual era a voz que eu deveria ouvir. E eu falei, não, pera lá, essa voz, ela me disse que Deus não vai deixar, então o que eu vou escolher, né? E a vida da gente é feita de muitas escolhas. Eu me arrisco a dizer que todos os dias a gente faz escolhas, né? Então, o que eu vou escolher? Ouvir aquela voz que está me dizendo que o meu filho vai ter problema, ou ouvir aquela voz que diz que não, Deus não vai deixar? Não, eu quero ouvir essa voz. Então, eu vou buscar que Deus é esse, que não vai deixar que nada de mal aconteça. E foi quando eu senti de ir para a igreja, né? Para IEMAV, assim. Eu entrei lá, eu não sou uma pessoa tão emotiva, assim, no sentido de me emocionar, de chorar mesmo, assim, com facilidade. Mas eu entrei e eu chorei o culto inteiro. E eu falei, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. E meu marido também, né, não tinha nenhuma religião, ele tateava algumas coisas, assim, mais espirituais, mas era algo muito brando, assim. E eu senti algo que eu nunca sentia, assim, sabe? E foi muito interessante que na mesma noite o Johan sonhou que Jesus tinha entrado na tua casa e ele descreveu que ele era branco, que ele era limpo. E a Jesus falou, tá, mas o que ele veio fazer aqui? Ele falou, né, ele veio agradecer a tia Cacá e o tio Henri. Eu falei, uau, eu não tive certeza naquele dia de que tudo, absolutamente tudo ia dar certo. E mesmo desconhecendo muito do sobrenatural de Deus, eu entrava nas ecografias e eu sentia algo assim que eu nunca tinha sentido. E eu perguntava, onde é que você está aqui? E eu sentia que ele me dizia assim, eu estou sentado nessa cadeira. Então, assim, foi a minha primeira experiência de que sim, de que ele ia me abençoar, independentemente de que vozes chegassem perto de mim, de que sonhos eu teria. E eu tive uma gravidez muito tranquila, assim. Essa foi a minha primeira experiência com Deus, assim, uma sabe? voz trazia medo, trazia acusação, Muito. trazia uma condenação. Você vai ter isso. Né? E a outra Era trazia uma suave. certeza. E isso é muito interessante, né? Porque eu acho assim, constantemente, assim, independentemente da caminhada, do tamanho da caminhada que a gente tem, assim, a gente muitas vezes se pergunta, né? Calma, mas para lá, isso aqui é meu, isso aqui é do inimigo, isso aqui é de Deus, né? A voz dele, ela é sempre muito suave. E eu acho que isso é indiscutível, né? Ela é uma voz que traz paz, né? Então, assim, se a gente parar, quando a gente está com dúvida, parar e analisar a fundo com o tempo, eu acho que não tem erro, não tem espaço para dúvida.
porque ele fala diferente com a gente, né? E isso que me marca muito na tua caminhada, né? Você não fica na dúvida, né? Eu converso com você, ela tem sempre certeza qual é a voz. Ela começou a experimentar, veja, gente, essa época que ela tá narrando aí, a gente não dava curso de ouvindo Deus, não dava curso das vozes que a gente ensina a vocês, não falava sobre as personalidades proféticas, nós estávamos aprendendo na prática, né? E percebendo o que o Espírito Santo estava fazendo, né? Então, é uma experiência sobrenatural, né? E a Bíblia diz, né, que a paz, ela é o árbitro do nosso coração. Então, quando a voz certa fala com você, é essa paz que você vai sentir. Quando você sente medo, condenação, você não precisa aceitar. Você veja que ela tinha duas opções ali nessa situação, né? Ela podia ter aceitado e falado com a voz dela, eu vou ter um filho assim, 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 né? E talvez ela teria liberado isso com a voz dela. E ela escolheu não concordar com qualquer coisa. Né? E essa é a primeira chave que eu sinto a Karine entregando para vocês aqui hoje. E poderia ter passado a gravidez inteira com medo e com dúvida, né? Ao invés de experimentar aquela tranquilidade e de olhar para tudo que uma gravidez traz de bom, né? Poderia ter sentido medo, dúvida, mas sem querer, né? Porque, como eu falei, não tinha entendimento sobre essas coisas, mas ele foi me guiando. Então, assim, não importa quanto tempo, né? Você encontrou esse pai generoso, esse pai carinhoso, né? Não importa quanto tempo você tem discernimento para entender o que ele pode fazer na tua vida, assim, ele faz. Mesmo que você não tenha tanto entendimento, ele faz, né? E sem querer, eu fui me apropriando disso, né? Do que existia para mim, do que ele já tinha conquistado para mim. Ele tinha conquistado um filho perfeito, ele tinha conquistado um filho que não tinha problema. Então eu resolvi me apoderar disso, né? Aquela coisa de mãe mesmo, de leoa. Sim, é esse filho que eu vou ter. É isso que eu quero para mim, eu tenho certeza que é isso que ele quer para mim, assim, né? E ao longo da gravidez eu fui entendendo que era isso e ele foi me mostrando, assim, uma série de outras coisas, assim, muito legais. E interessante que a caminhada que Deus fez com você, ela foi em detalhezinhos, né? E foi passo a passo, foram pequenas coisas, né? Eu não vi em nenhum momento ela, tem que ser feita tudo de novo, eu quero tudo isso. Foi assim, a cada fase, né? Ele vindo com suavidade, se mostrando presente e começou a me impressionar o tanto de detalhes, né? Quando ela precisa de alguma coisa, quando ela busca alguma coisa, o tanto de detalhes, as formas com que ele responde. E eu fico, uau, que coisa maravilhosa, porque ela tá atenta, né? Eu costumo, assim, experimentar muito essa faceta do Deus processual, assim. Então, na minha vida, ele se mostra de uma forma muito processual. Para várias coisas, eu tenho vários processos, né? Que antigamente eu entendia, nossa, que demora. As coisas demoram para acontecer na minha vida. E hoje eu celebro esses processos porque eu percebo que ele quer me ensinar algo, né? E ele quer ensinar também algo para você. Ele sabe o que tem no coração de cada uma de nós, né? E quais são as nossas necessidades, os nossos medos, as prisões que a gente ainda acredita e que a gente precisa quebrar. Então, esses processos, eles são vitais, eu acho, né? Esses processos, eles levam a gente para mais perto dele, assim. Então, hoje, por mais doloroso que às vezes possa parecer, por mais demorado que possa parecer, eu celebro esse processo, qualquer que seja, assim, e eu agradeço, especialmente quando as coisas estão difíceis, eu agradeço e eu digo, obrigada, Deus, obrigada porque tem algo que o Senhor quer me ensinar, obrigada porque você tirou as coisas do lugar, parecia que estava aquela aguinha parada, mas que tinha lixo embaixo dela, parecia aquela casa limpinha, mas que a gente sacode o tapete e tem poeira. Então, quando ele tira as coisas do lugar, quando ele desorganiza alguma coisa que me causa desconforto, num primeiro momento é ruim, mas logo eu entendo, porque eu já sentei nessa cadeirinha de trabalhar com os processos dele, eu sei o que é. Então, quando a gente tem essa experiência e de repente isso acontece e tira da gente do prumo, você lembra daquela cadeira que você já sentou e do que você experimentou e o quão melhor foi lá na frente depois desse trabalho que ele fez, sabe? Então, eu acho isso super interessante, eu acho uma chave poderosa, assim, você entender que muitas vezes ele vai levar um certo tempo para fazer. Ele pode fazer na hora, ele pode, mas talvez a gente não aprenda o que tem que se aprender, porque em vários processos da minha vida eu ganhei muitas chaves, e quando eu cheguei lá na coroação, entre aspas, no resultado, o resultado foi legal, foi interessante, mas tudo o que eu vivi foi muito mais interessante e me aproximou muito mais do meu pai, assim. Então, hoje eu amo processos, eu adoro quando ele faz esse tipo de
de coisas assim, sabe? Quando ele mexe um pouquinho, quando ele tira a gente da zona de conforto, que é tão gostosa, mas ela muitas vezes ela não é inteligente em relação ao quanto a gente pode entender sobre as coisas dele, né? A Bíblia fala, né? Meu povo padece por falta de entendimento, então eu quero entender as coisas do meu pai, e para isso ele precisa, às vezes, né, me tirar um pouquinho do prumo. E essa foi a frase que você nos deu, né, para publicar com a tua live, né? Quanto mais você conhece ele, mais você consegue se apropriar do poder que ele já te deu, né? Então eu vejo que você não teve esse problema de, ai, não, mas é muita coisa para mim, não, mas será que eu sou tudo isso? Será que nunca teve essa questão do orgulho ou do falsa humildade? Isso eu nunca vi em você, né? Eu vi você entendendo. Ele me deu, tá acessível, eu vou usar. Né? E isso é ser como criança, na verdade. Isso é maravilhoso. E como que tem sido a tua experiência de perceber a Deus, a ter intimidade com Ele? Como é que você explica isso, né? O que você podia liberar para essas pessoas que estão nos assistindo? Como é que é isso para você? Né? Alguém que não nasceu num contexto sendo ensinado que é assim ou assado, que ele existe, que ele fala assim, não nasceu nesse contexto. De repente você entrou nisso. E aí? Como é que foi isso? Como é que ele tem se revelado a você? Bom, primeiro em relação à frase, assim, né? Eu acho interessante porque eu sempre tive personalidade mais forte, assim, né? Então, quando eu entrei nessa caminhada, eu tinha certeza que eu entendia tudo sobre mim, assim. Então, eu sei que eu funciono dessa forma, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu fui percebendo que eu não era muito daquilo que eu imaginava ser, né? Então, mas o interessante é que, assim, quando eu comecei, por achar que eu entendia muito de mim, eu quis buscar muito dele. Então, assim, eu já sei tudo de mim, tá tudo certo, eu acho que ele pode me fazer alguém melhor, mas eu preciso entender quem é ele, como ele age, como ele conversa comigo, como ele cura através de mim, como ele me usa para ministrar as pessoas. Então, eu quis saber muito dele. Fui buscar todas as facetas dele, assim. E aí é interessante, porque não existe outro caminho quando você busca, quando você chega perto dele, não existe outro caminho a não ser passar a se conhecer mais. Então eu percebi que eu fui conhecendo, buscando, e eu fui entendendo quem eu sou, e eu fui mudando percepções que eu tinha sobre mim, e foi muito interessante, porque esse processo, assim, é ação e reação. Você busca entender sobre quem ele é, e você entende o quão filha você é. E, naturalmente, de forma, assim, é uma consequência você entender que direitos você tem. Então, eu fui entendendo que, pera lá, né? Eu sou filha do Gerson e da Kátia, né? Isso tá no meu DNA. Então, eu tenho características físicas, eu tenho temperamento, o temperamento é genético, então eu tenho temperamento muito parecido, né, com a minha mãe, um pouquinho do meu pai. Então, eu preciso também ter algo em mim, ou muito em mim, parecido com Deus, com o meu Pai perfeito. E aí eu fui começando a abrir os olhos para essas coisas, né? A entender que tá no meu sangue, que tá no meu DNA aquilo que ele me deu, que já é meu o que ele me deu. E isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida, assim, entender o que é ser filha, né? Porque a gente fala muito sobre isso, mas eu acho que não é tão simples entender o que é ser filha, né? Então, nesse processo de buscar a Deus, a entendê-lo, eu fui também me conhecendo, assim, enquanto filha, né? E entendendo, assim, que eu sou livre para fazer as escolhas certas. Então, quando a gente é livre, a gente faz as escolhas certas. Porque à medida que eu vou me parecendo mais com o meu pai, as minhas atitudes também vão sendo mais parecidas com a dele, né? E tudo vai se misturando, né? A gente muitas vezes se pergunta, nossa, mas será que não é minha vontade isso? É a vontade dele? Né? Quanto mais parecido você fica com ele, com o teu pai, mais você age como ele. Então, eu encorajo você a muitas vezes agir e não ter dúvida, e não dar espaço para a dúvida entrar, né? É mente de Cristo, é assim, a gente vai trabalhando, é uma coisa só, é tudo aqui dentro, junto. É claro que a gente tem que testar, e é interessante, porque isso fortalece essa parceria com o Espírito Santo, né? Sou eu, não sou eu, é isso que você quer para mim, mas eu acho que a gente não pode dar muito espaço para dúvida, né? O teste, ele vai até um certo ponto, você vai lá e age.
se porventura, né, era a tua vontade e não a do teu pai, ele vai dar um jeito de recalcular esse caminho, assim. Então foi muito interessante, assim, o quanto eu fui tentando, sem querer também, né, entender quem ele era e o quanto eu acabei entendendo quem eu sou e que era bem diferente daquela pessoa que eu imaginava, assim. Como a gente se empodera, né, quando a gente entende o que é ser filha. É impressionante, e vai também na contramão do que o mundo prega, né? Porque bem como você falou, assim, o mundo não deixa muito a gente achar que a gente olha, calma, você não pode falar muito, senão as pessoas podem achar você um pouco soberba. E Deus nos ensina que não existe soberba alguma nisso. Você foi feita para brilhar, você foi feita para encorajar, você foi feita para curar, você foi feita para uma série de coisas. Errado é cancelar isso. Exatamente. Dizer, Deus, você fez errado. Exatamente, você Deus errou. Demais. Deus, você brilha demais, você fez muito através de mim. E daí você, né, me perguntou da questão de ouvi-lo, né? Isso. Enfim, assim, é muito interessante, porque a primeira experiência que eu tive também, eu não tinha nenhuma ideia do que aquilo, né, poderia significar. Foi quando a minha filha era bem pequena, assim, era bebê ainda, e ela começou a chorar, acordou chorando, e ela sempre foi uma criança muito tranquila, ela chorava pouco, e ela acordou chorando, mas gritando à noite, e eu e meu marido, a gente olhou, porque aquilo era muito novo pra gente. Não tinha explicação? E por que essa criança tá chorando? E ela não parava, eu falei, nossa, vamos levar ela no hospital, e a gente correu para um hospital, e chegando lá no caminho do hospital, ela já parou e voltou a ser ela. Que estranho isso! E aí, quando a gente chegou no hospital, a gente estava na sala de espera, eu olhei para o menininho e ele se balançava, assim. Eu olhei para ele... Essa história, presta atenção, pessoal. E me deu uma coisa, eu não sabia nem explicar, assim, o meu corpo, assim, começou a ter algumas sensações que eu não queria que ele tivesse, porque eu comecei a ficar mole, e eu olhei, eu comecei a chorar, e meu marido falou, Karine, o que tá acontecendo? Não era filha. Depois a Sofia tá bem já, né? O que tá acontecendo com você? E eu falei, mas sem querer falar, porque assim, a impressão que eu tive que minha boca falou sozinha. Eu falei, eu não vim aqui trazer a Sofia, eu vim aqui para orar por ele. Aí meu marido fez, como? Orar por quem? Por ele, por aquele menino. E eu chorava. E aí ele falou, então vai lá orar, porque eu não sabia nem o que fazer, né? Acho que eu ia ficar parada ali chorando. Uma parceria ele do falou, casal. então vai orar. Aí eu lembro que eu tava tão desgastada, assim, meu corpo tava tão moído, que eu sentei no chão. E ele tava com a avó, e eu falei, eu não sei, eu só senti que eu tenho que orar por ele, eu posso? Ela falou, pode. E eu orei, eu não sabia nem como conduzir aquilo, enfim, eu fiz do jeito que eu imaginava que deveria ser. E aí, terminando, eu falei, mas pra avó dele, mas ele tem alguma coisa? E ela falou assim pra mim, eu não sei o que aconteceu aqui. A gente acha que ele parece autista, mas os médicos nunca fecharam o diagnóstico. Só que ele nunca parou de se mexer. Sim, nunca. Na vida, ela falou. Ele parou de se mexer enquanto eu orava. Eu falei, nossa, mas... E fui embora, assim, atônita. Antes disso, a gente entrou na consulta e a médica falou, bom, ela não tem absolutamente nada. Tchau. Assim. E naquele dia eu entendi que ele levantou a minha família para orar por alguém. Então foi uma experiência muito forte, que no começo eu não sabia lidar. E eu não dormi nada naquela noite. Eu tive muito medo daquilo, né? O sobrenatural para mim, essa palavra sempre era algo muito assim, que eu tinha repulsa, muito estranho, eu tinha medo. Então, foi algo muito, muito forte, assim. Mas eu vi que a partir daquilo, assim, coisas foram sendo ligadas em relação a essa questão profética, assim, sabe? Então, ele fala muito comigo através de sensações no corpo, através de certezas. Muitas vezes eu vou orar por alguma pessoa, ele me dá algumas certezas antes mesmo de eu chegar perto da pessoa, assim, né? E o interessante é que ele muda muitas vezes a forma de comunicação, e isso é muito legal, a gente experimentar coisas diferentes, né? Porque sentir no corpo, depois que você passa a entender, passa a ser mais simples, mas no começo é algo doloroso até, assim, né? E veja que a Karine não precisou de cursos, tudo que a gente imagina que precisa fazer, e acho que está faltando para a gente poder fluir. Ela simplesmente estava sensível à voz dele e arriscou. Ela não tinha certeza quem era o menino, ela não tinha certeza se ela estava sentindo realmente pelo que era do menino. Ela arriscou,
né? E a gente diz, o Espírito Santo está dentro de vocês, tem que confiar, ele já sabe tudo, ele já tem tudo, você só tem que deixar fluir, né? E eu vejo que a gente teve um grupo de mulheres, a gente tem ainda, né, juntas, e a gente pôde testar as coisas, né? E eu tô lembrando de uma situação que a própria Karine, eu lembro que eu estava aprendendo quando eu estava lá nos Estados Unidos e falei para ela, olha, tem questão do medo, é uma prisão, você não precisa ficar nisso, se você estiver passando por isso, você pergunta para o Espírito Santo, dê as ferramentas para ela. Ela fez sozinha no quarto dela, teve uma experiência incrível. Depois a gente se encontrou com um grupo de mulheres, quando eu vi eu senti o Espírito Santo falando assim, ela tem a chave para aquela mulher que está presa no medo. E ela foi orar pela mulher, falou uma palavra nada a ver, que eu falei, o que tem a ver essa palavra? A hora que ela falou aquela palavra, a mulher vomitou, foi liberta do medo, aconteceu algo extraordinário na vida daquela mulher, uma borboleta que voa alto hoje, que a gente não consegue nem segurar mais quando ela voa. E veja, então foi algo que ela enfrentou, que ela venceu, e logo depois de um tempo ela já estava liberando outras mulheres, né? Com muita ousadia, com muita confiança. E essa é a beleza, né, Karine? Tudo que você tem enfrentado e encara, você já logo libera sobre as pessoas. A Raquel escreveu aqui, né? A Karine é certeira, que sempre ajuda com muito amor e respeito pelo próximo. A Glaucia escreveu aqui no Instagram que a Karine e eu estivemos num culto da House Church. Ela estava lá e foi o primeiro momento que ela teve de sensação e sentiu o Espírito Santo, e foi tremendo, mudou a vida dela. Então, veja só como é importante você se dispor e entender a identidade, deixar ele fluir, né? E essa jornada na tua vida foi pequenos detalhes, aos pouquinhos, ele foi se revelando, ele foi dando palavras, foi usando pessoas, foi usando grupos, foi usando, né? Ele, né, falando diretamente com você, o teu marido, a tua filha, essas experiências. E conta pra gente um pouquinho da onde que você está caminhando hoje, assim, como é que você está hoje, quais são os desafios hoje, o que ele está fazendo. Posso falar um pouquinho do medo antes? Pode, ai, boa. Então, na verdade, isso é bacana, assim, porque foi certeira nisso. A Vivi escreveu aqui. Então, eu tinha um problema muito sério com o medo, assim. Eu era alguém muito medrosa, mas eu não percebia tanto isso, porque ao mesmo tempo eu era alguém muito corajosa, porque o medo, ele não me paralisava, ele nunca me paralisou. Interessante. Mas ele estava lá, e ele não podia estar, e eu não sabia disso. Eu achava que era meu. Não, mas eu sou assim, sabe? Mas eu vou lá e enfrento, só que assim, o enfrentar o medo para fazer também algo, tem um desgaste, traz um desgaste que é necessário. E hoje eu sei, meu pai não me criou para ser desgastada no medo, né? Porque a gente sabe, o medo afasta a gente dele, né? Você passa a escutar uma voz que não é a dele, então não é nada interessante. Mas eu tinha isso muito. E quando minha filha nasceu, a gente tem essa coisa de ficar bem mais sensível, assim, né? Então eu tinha medo, no quartinho dela, que, sei lá, que caísse o tetinho de gesso, que ela se machucasse, que ela... E eu comecei a aumentar esse medo depois que ela nasceu, mas ao mesmo tempo foi bom porque eu comecei a perceber que, opa, pera lá, gente, que quantidade de paranoia é essa na minha cabeça. Então eu comecei a detectar aquilo, mas eu não sabia lidar com aquilo. Então eu sentia medo e muitas vezes eu deixava ela fazer várias coisas, né? Tá aprendendo a andar, deixa andar, vai cair, mas aquilo me desgastava de um jeito, era algo muito ruim. Então assim, né, um momento da vida que teria que ser extremamente prazeroso e bonito, né? Você vê, por exemplo, uma criança aprender a andar, olha que demais que é isso, né? É perfeito. E eu acho que não aproveitava tanto quanto deveria, porque achava que era meu. E aí quando a Gisá falou isso, porque daí eu já estava numa fase assim que eu já não estava mais aceitando aquilo, né? Mas eu queria me livrar daquilo. Então já talvez era normal antes, isso. Ela começou a perceber que não era normal. Veja como é importante você identificar, gente. À medida que eu fui percebendo que eu era filha. Isso, então eu fui percebendo que isso identidade. não poderia ser meu. Só que como é que eu faço, né? Para me livrar desse negócio, porque ok, não posso sentir, né, não posso sentar nessa cadeirinha de vitimizada, de medrosa, mas eu faço como para me livrar disso? E aí a Gisá falou, pergunta para o Espírito Santo, e uma noite eu fiz isso, eu perguntei, nossa, onde é que começou isso? Me mostra, porque eu já sei que eu não posso carregar isso comigo mais, então me mostra onde é que começou. E fui lá, fiquei, e não veio nada. Falei, ok, então vou continuar sentindo medo de tudo, mas beleza, vamos lá que uma hora isso vai embora, né? E daí no dia seguinte eu tava em casa sozinha e eu fui tomar o café da manhã. E aí
de repente, o Espírito Santo começou a me lembrar sem eu perguntar, sem... Por isso que, né, é uma coisa que a gente aprende. Antes eu achava que eu precisava sentar e ficar mais quietinha e me conectar com o Espírito Santo. Hoje eu vejo que não precisa conexão nenhuma, porque eu tava lá... Já estou conectada. Exatamente, já tava lá tomando café e de repente as imagens começaram a vir na minha cabeça de quando eu era criança, de uma situação que eu nem lembrava e que ele me trouxe, a hora que ele quis, né? A hora que ele achou e que era a hora certa. E aí eu comecei a me lembrar daquilo. E, uau, esse dia eu senti muito medo mesmo. E naquele momento eu liberei de uma forma muito simples, que eu não estava nem acreditando que podia ser tão simples, né? Enfim, agradeci por aquele momento, eu liberei perdão para as pessoas que estavam envolvidas, né, nessa situação, isso, né? que geraram sem querer esse medo. E falei que ele era livre, que minha vida essa porta ela estava escancarada para ele fazer o que ele quisesse, né? E foi super simples. Desde então, eu não tive mais nada do que eu tinha antes, né? É claro que muitas vezes, em algumas circunstâncias, em algumas situações, isso tenta voltar, porque, assim, o inimigo, ele não tem criatividade alguma, então ele vai fazer exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeitinho, ele vai repetir as coisas. Aí, por isso que as experiências são tão importantes, né? Assim, quando a gente se permite experimentar o sobrenatural de Deus, assim, porque daí quando você experimenta, você fala, não, pera lá. Eu já senti aquela coisa bem gostosinha quando a minha filha decide pular uma janela, que é assim, nossa, talvez ela possa se machucar, pô, mas que legal, ela tá sendo ousada. Isso é gostoso sentir, né? Com todo cuidado, mas isso é... Não tô sentindo isso agora. Tô sentindo um medo. Já tô imaginando ela, sei lá, quebrando o braço ou levando no hospital. Não, pera lá, isso não é meu, isso não vem de Deus. Eu não posso sentir esse tipo de coisa. Então, aí as experiências, elas te modelam para as experiências futuras, né? E foi assim que eu fui liberta do medo, dessa forma super simples, fazendo uma única pergunta, recebendo uma única imagem e liberando perdão e enfim, agradecendo pelo aquele momento, assim, né? E é interessante o que ela sentia, o medo era normal para ela antes, então estava em concordância, estava vivendo debaixo daquilo, ela percebeu, ela cancelou de uma forma muito simples, passou a viver livre dessa influência, mas ela já experimentou o medo. Então, o discernimento dela para isso que se chama medo, para esse tipo de medo, não o medo proteção que todos nós temos, né? Aquele medinho, não pule aí, que é necessário. Que é necessário. Mas o medo ligado ao espiritual, que vem te aprisionar, né? Que vem deixar essas situações que ela deu exemplo aqui. Percebê-lo sempre que ele estiver ao redor. Sobre pessoas, influenciando ambientes. E esse discernimento ela carrega por onde quer que ela vá. Se ela não trabalha o que ela disse aqui, que ela sabe da identidade dela, que o medo não faz parte mais dela, aonde ela for e o medo estiver influenciando, estiver reinando, ela pode entrar debaixo e se confundir. Hoje ela não entra mais debaixo, não se confunde. Se ela chega num ambiente, e a Raquel escreveu aqui, ela percebe muito bem o ambiente, a Karine percebe o ambiente. Ela chega no ambiente, se ela sentiu e percebeu aquele medo, veja como é importante a tua experiência com a parte negativa também, porque você identifica, você já sabe dar nome. Então toda vez que ela vai a um lugar e sente medo, o que você faz já? Quais são os caminhos que você toma aí? É isso que é o mais interessante, porque assim, eu acho que Deus é muito sábio, né? Ele não faz nada só para modelar e melhorar a tua vida, né? Mas ele faz porque você replique isso, não é só para você, né? Imagine cada uma de nós replicando tudo aquilo que ele está fazendo, aonde que a gente vai chegar, né? Num lugar muito bom. Então, é muito maluco, porque quando eu chego num lugar e alguém de repente fala assim, eu queria que você orasse porque eu tenho medo. Me dá um negócio, mas assim, eu vou igual uma leoa mesmo, assim, porque eu sei o que é, né? Me sentir aprisionada, assim, por conta do medo. Então eu vou com tudo mesmo, assim, sabe? E claro, aquilo, né, que eu comentei de que muitas vezes tenta voltar, e não quer dizer que a gente não sofre por isso, né? Não quer dizer que daí você é plena pro resto da tua vida e que vem o medo. Não, muitas vezes isso, sabe, faz você perder o sono, mas você já sabe como combater, né? E quem você precisa acessar naquele momento para que isso vá embora, assim. Então, é muito interessante, porque realmente você ganha uma arma para lutar na vida de outras pessoas. É muito bacana. Você começa a identificar, né? E perceber que se você sentiu e percebeu, é porque você tem um papel, você tem uma autoridade, você tem como liberar. Então, eu digo assim, que nós não somos vítimas do nosso dom, que é o dom de discernimento. Né? Você que está ouvindo aí, eu vi muitas escrevendo aqui, principalmente no Insta, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu quero dizer assim, infelizmente, a notícia é que você tem um discernimento aflorado.
tá? Você está sentindo algo, percebendo algo, e Deus vai reverter isso, vai fazer você dominar, né? Porque é isso que a gente passou da experiência. Antes dominava a gente e a gente começou juntas a aprender a dominar, né? Uma ajudando a outra e fomos crescendo. E às vezes eu tô lá, difícil de dominar o negócio, tomando conta porque eu tô fraca naquele momento e eu preciso dessa minha amiga aqui que tá forte e ela vem e me ajuda a sair, né? Às vezes é o contrário. Então é muito lindo isso de ver como as experiências são importantes. Não tenha medo de se expor a nenhuma experiência. Tá sentindo medo? Encara isso agora. Vai passar, você vai vencer e você vai ter chaves na mão, né? Hoje a Karine tem muitas chaves na mão. Não é só a chave do medo, não é só essas chaves que a gente tá contando aqui para vocês. A gente ia precisar de uma live de 3 horas para contar todas as chaves que ela tem nas mãos. Não, eu sinto de dizer, né? Não guarde para você aquilo que ele tá fazendo para você, né? Isso. Aquilo que ele tá fazendo na tua vida. Fale para outras pessoas, ore por outras pessoas. Detecte aquilo quando você entra num lugar, o que ele quer fazer, né? Então, você foi liberta, sei lá, da rejeição, então vá buscar mulheres que se sentem rejeitadas, assim. Eu acredito que é isso que ele quer fazer, né? Ele quer multiplicar isso de uma forma sobrenatural, é muito maior do que a gente imagina, né? E está disponível para cada uma de nós. A gente tem várias coisas que a gente tem que ser trabalhada, né? E a gente tem que tirar o máximo proveito disso, assim, e ele faz isso por nós. E eu achei bonito aqui uma frase que publicaram aqui, ó. A Karine, ela sabe manter a liberdade que ela já conquistou com muita responsabilidade. Isso é importante, né? Ela tá sempre preocupada com o outro, com como o outro vai receber e o que vai gerar, mas mesmo assim ela não segura o que o Espírito está fazendo, né? Ela dá essa liberdade com muita responsabilidade. Isso é muito legal. E outra chave que você falou aqui, eu gosto de chamar atenção para as mulheres, elas vão até escrevendo, né? Vocês estão até publicando as chaves, é ótimo. Mais uma chave aqui. Ela, além de perceber e ter passado a experiência, já começa a ter o discernimento aflorado para aquela situação, ela vai liberar as pessoas, mas por ter passado por essa experiência, por ter encarado isso e vencido, né, e ter recebido essas chaves, ela tem algo que é precioso, que é do reino, que é a compaixão. Então, por isso que ela disse que quando ela vê alguém com medo, sofrendo por medo, ela, eu sei que isso é muito ruim, eu vou ajudá-la. Então, às vezes, abre mão até da rotina, abre mão do escândalo do dia, né, do que tem que fazer e da agenda, para trazer liberdade para aquela pessoa, para ser um canal do Espírito Santo para trazer liberdade àquela pessoa. Então, as experiências também geram essa compaixão, que a gente não tem, a gente fica prática, né? A nossa vida passa, a gente tá trabalhando para ganhar um dinheirinho ali, voltar para casa, e tudo passa, né? E as coisas permanecem como estão na nossa gestão. E a gente limita o que ele tá fazendo, né? Que você põe uma barreira ali. Então ele veio, ele agiu, ele fez tudo, ele modificou, ele transformou e pá, parou ali. Não faz sentido, né? E às vezes a vergonha não segura disso, né? Porque eu tenho vergonha de compartilhar que eu tive isso. Ai, como que eu vou falar lá numa live que eu tive medo, né? Como é que eu vou falar isso que eu tinha vergonha? E esse tipo de medo, gente, entope os relacionamentos, entope o fluir. Então, lança a mão da vergonha, lança a mão do medo, começa a procurar a dica dela aqui, a identidade no Pai, né? Quem ele é, para você ir se fortificando. Eu vou lendo aqui mais alguns testemunhos aqui. Experiência gerando compaixão, a Miriam escreveu. Meninas, muito bom que vocês estão já liberando palavras, né? Eu vi a Ana antes já dando saídas aqui para as mulheres, né? De como orar. É isso mesmo, as borboletas estão aí dando orientações para vocês enquanto a gente vai contando as histórias. Nossas maiores lutas são na nossa área de autoridade. Medo, se você tem luta com medo, a Louise Lobo escreveu, é o inimigo que tem que ter medo de você. Você é forte e corajosa. Boa. A Luísa vem numa live ainda, aguardem. O que mais, Cá, que você sente aí de compartilhar dessa tua jornada? Você falou do momento, né? Que isso eu tô vivendo. Então, assim, a gente está passando por uma transformação, assim, na nossa vida familiar, porque tava tudo certo, né? Eu falei de zona de conforto, então a gente tava numa zona de muito conforto. Né? Atenção, essa história é incrível. Há 3 anos e meio, mais ou menos, isso que a gente foi visitar, foi. Né? A gente foi visitar a Gi e o Korn e as crianças lá na Bethel Church, lá na Califórnia. E naquela época eu também não tinha entendimento, né, em relação ao sobrenatural, estava tateando, né, minha filha tinha 2 anos, então já tinha uma caminhada, por mais que pequena, mas já entendia muito, né, do que ele estava fazendo na minha vida, enfim, e do que ele poderia ainda fazer.
E a gente viu tudo aquilo que eles estavam vivendo, achou muito legal, teve muitas experiências lá, coisas bacanas acontecendo, e tudo bem, voltei pra cá e falei, nossa, né? Falei pro meu marido, poxa, muito legal tudo que eles estão vivendo, e ok, beleza. Essa foi a prova que Deus me deu de que realmente o nosso cérebro, ele capta isso e o nosso espírito capta isso. E pra mim tinha sido só ok aquela experiência, tinha sido só legal, mas foi muito maior do que isso. Eu lembro de que quando eu cheguei aqui no Brasil, no dia seguinte eu estava cozinhando, estava fazendo alguma coisa, porque eu me lembro dessa imagem no fogão, assim, e me veio assim uma coisa muito sutil, sabe? Um pensamento muito sutil de que a vida, ela não poderia se restringir, né? A eu acordar super cedo, aí eu ter uma rotina estressante no meu trabalho, aí eu voltar para casa, pegar minha filha na escola, voltar, conversar um pouquinho com meu marido e dormir. E acordar, por mais amor que eu tenha, sempre tive e continuo tendo pelo meu trabalho, assim, uma profissão assim que eu acho que a gente leva para a vida inteira, assim, né? Nunca deixa de ser repórter, assim. Nunca. Estamos aqui reportando coisas para vocês. Então. Aí, então veio essa sensaçãozinha, assim, de que talvez, né, não podia ser só aquilo. E uma vontadinha que era minúscula para ir para Betel, que eu mal entendi o que estava acontecendo, enfim, que eu, né, olhei assim por cima e achei legalzinho, ela foi crescendo. E aí a questão de Deus ser um Deus de processos, né? Isso levou 3 anos e meio. Então eu queria, né, compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo. A gente está indo para Betel no comecinho de agosto. A gente vai passar, em princípio, 1 ano lá. E foi muito maluco tudo que ele fez com a gente, porque lá atrás, quando veio essa sensação, eu já bloqueei, porque eu pensava assim, que ir para lá, mas assim, deixar o meu trabalho, né? Eu tenho uma carreira ok, sólida, tá tudo certo comigo. Meu marido tem restaurantes, então assim, abandonar os restaurantes não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então eu já logo coloquei um bloqueio ali, isso nunca vai acontecer. E essa vontade, ela, com o passar do tempo, ela foi crescendo, e ela foi crescendo, e ela foi crescendo. Aí, quando ela vinha mais forte, eu pensava, tá, então vamos imaginar, né? Então, a gente abandona tudo, a gente larga tudo e a gente vai pra lá. Nossa, mas imagina... Imagina minha filha, ela jamais vai se adaptar, mas como que eu vou fazer isso com ela? Ela tá desde os 7 meses numa escolinha com um monte de amigos que se adoram, tá tudo certo, as mães que... Vida perfeita. Vida perfeita. E financeiramente, eu vou ficar esse tempo sem trabalhar, imagina, não ficar sem dinheiro, não tem a menor possibilidade. Loucura. Então, vocês percebem medo, como ele volta? Era medo de tudo. E, ok. E aí o tempo foi passando, e essa vontade foi aumentando, e eu fui dizendo, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Isso tá aumentando, e eu compartilhava isso com meu marido, e ele dizia, eu acho muito legal tudo que eles vivem lá. Acho que um dia a gente pode ter essa experiência, mas isso vai demorar bastante, a gente vai ser bem mais velho quando isso acontecer. E o meu marido foi começando aos poucos a ter essa vontade também. Mas isso era algo praticamente impossível pra gente, assim, né? Enfim, e ele foi trabalhando, e ele foi trabalhando, e ele foi trabalhando. E aquele medo que eu tinha da escola já não era mais tão grande. Não, acho que ela pode ter novos amigos e se adaptar tão bem quanto ela se adapta aqui. Aí o medo que eu tinha da questão financeira, ele ainda era grande, mas ele não era tão grande quanto era lá no começo. E assim foi trabalhando. Deus foi trabalhando em cada detalhe, em cada área das nossas vidas. Assim. Eu perguntava, quando eu passei a entender o que ele queria fazer, que foi num certo momento a gente pensou, sim, é ele falando, né? É ele dizendo. Essas orientações, elas vêm do nosso pai, não são nossas, porque pra gente parece tudo um grande absurdo. E eu falei, ok, então, Deus, então você vai caminhar bem grudado comigo e vai me dar sinais bem claros do que eu devo fazer. Então, quando que eu devo sair do meu trabalho, que eu tô há 13 anos e que eu adoro a minha função, a minha profissão, eu adoro a minha profissão. Quando que eu devo sair, né? Sair. E ele foi me mostrando. E quando eu perguntava assim, Deus, é agora que eu devo sair? Ele mandava sonhos, por exemplo. Eu vou aqui dar um exemplo de uma situação. Eu tinha certeza que aquele era o momento de eu sair. Então agora é o momento certo, eu saio, depois o Henri, né, deixa os restaurantes e a gente vai tentando construir. E aí eu cheguei no dia seguinte lá e o meu auxiliar, porque a gente sai com cinegrafista e com auxiliar, né? Meu auxiliar chegou de manhã e falou assim, nossa, que overdose de Karine. Sonhei com você, vou trabalhar o dia inteiro com você. Eu falei, sério? Sonhou comigo? Já, né? Opa! Conta. E ele falou assim, você acredita que eu
sonhei que aqui dentro da TV tem uma panificadora e eles faziam o pão com o tomate, com o queijo e salzinho no tomate e azeite do jeito que você gosta. Os caras faziam todo dia isso pra você. Bem daquele jeitinho que você pede, sem miolo. No pão deu, nossa, mas sério, isso é o teu sonho? Mas tinha mais coisas? Ele falou, não, era só isso. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Aí fui lá no cantinho e falei, Espírito Santo, eu sinto que tem algo nesse sonho. O que você quer me dizer através desse sonho? Olha. E ele me disse, eu quero te dizer que o pão ainda está aqui dentro. Ou seja, né, o teu sustento ainda vem daqui. Então não é a hora de sair. Tirou toda a ansiedade, toda a insegurança. E eu entendi que não era o momento de sair. E eu acabei saindo, né, enfim, no momento que eu vejo que é o momento certo. O meu marido também, mas o mais interessante, assim, dessa história inteira é que ele foi guiando a gente no sentido de, né, de tirar esses medos, esses receios, principalmente da questão financeira, ele tratou de uma forma realmente sobrenatural, porque hoje eu percebo que é uma área que a gente não tinha entregue, assim, né, é uma área que geralmente as pessoas têm muita dificuldade, assim. E só que nesse caminhar todo, assim, nesses 3 anos e meio, a gente não recebeu uma palavra sequer. Olha, a gente não recebeu uma imagem sequer, porque assim, o que a gente, né, espera nesse processo? Que Deus vá te dando ferramentas para que você possa decidir pelo sim ou pelo não, né? A Bíblia diz, né, que os sinais e maravilhas, eles seguem aqueles que creem. Ok, mas a gente não recebeu nada, nenhuma palavra. Nem ninguém falar, olha... Nem encorajamento, nem assim, eu vi ninguém você que não conhece talvez, você, isso, falou. lá nos Estados Unidos, ninguém, nada. E eu falava pro meu marido, mas assim, como isso? Porque eu vejo as pessoas, né, enfim, recebendo quando tem que tomar alguma decisão, e a gente não recebeu absolutamente nada, nem minha, zero palavras, nada. E aí depois eu fui lembrada, né, do que também diz a palavra, de que a gente não vive por sinais e maravilhas, a gente vive por fé. E que ele coloca, né, o querer e o realizar dentro da gente. E aí eu fui percebendo que aquela vontadinha pequenininha que foi crescendo, independentemente do meu querer, era dele, né? E eu fui acreditando nisso. E ao mesmo tempo, a gente foi entendendo que no nosso caso, ele não operou dessa forma, de nos dar sinais para que a gente pudesse ir, de deixar claro sim ou não, né? Ele foi tirando a ansiedade, tirando medos, mas ele não deixou claro sinais de que era para ir ou de que não era para ir. Por quê? Porque eu senti que e hoje eu entendo que a gente precisou ser trabalhado na confiança, assim. Então, aquela coisa de você, né, colocar o teu pezinho na água, de você dar o primeiro passo, de você tomar uma decisão por fé, muitas vezes é isso que o teu pai quer fazer com você. Então, não espere sinais, né? Eu vejo muitas pessoas, e até que vêm compartilhar por conta agora dessa mudança da gente, assim, nossa, como que vocês tomaram essa decisão? Como que Deus mostrou isso para vocês? Muitas pessoas esperando por sinais. Então, assim, eu sinto dizer para várias de vocês, e a sensação que eu estou sentindo agora é justamente essa, não se fixe só nos sinais, eles são importantíssimos, claro que são, eles trazem experiências, enfim, eles trazem certezas, eles ajudam, mas eu sinto de dizer para várias de vocês que Deus, ele é multiforme, ele opera de N formas. A gente não imagina, e ele sabe exatamente do que você precisa. Hoje eu vejo que o que eu precisava era confiar, e só confiar, sem sinal algum. Era colocar o meu pé na água e dizer, sim, eu acredito em você, eu confio em você, eu vou largar o meu trabalho de 13 anos, o meu marido vai largar todos os restaurantes, hoje ele, né, ele é sócio nos restaurantes, mas é ele quem administra, né, quem administrava. Então ele vai largar, a minha filha vai largar o Porto Seguro dela, que é aquela escola que ela adora, e a gente vai experimentar, mergulhar, bom, Nádia, Nádia mergulhou aqui. A gente vai mergulhar nas tuas coisas e a gente vai confiar naquilo que você quer para nós, né? E aí depois a gente lembrou, porque a gente fez uma sessão profética na Betel, você pode fazer pela internet, né? Por Skype, e assim, 15 minutinhos, alguns estudantes, eles passam algumas impressões. E a menina, obviamente, fala inglês e ela, uma coisa que me marcou, ela fala assim, madeira. Existe alguma coisa, alguma palavra em português? Porque Deus está me lembrando a todo momento dessa palavra madeira. Aí a gente falou, sim, existe essa palavra. Ela falou, então tá, ok. E aí depois, quando a gente tomou essa decisão, a gente fez aniversário de casamento e eu
não sou assim de ver isso, enfim, não vejo esse tipo de coisa assim, é bodas do quê? Bodas. E eu fui ver, e era bodas de madeira, e Deus me dizendo, quando eu li assim, bodas de madeira, Ele me dizendo, esse é o tempo, é agora. Mas isso depois que a gente tomou a decisão. Então eu percebi que especialmente quando a gente fez o visto e a gente foi aprovado, os sinais eles começaram a se multiplicar. Pessoas que não conheciam a gente começaram a dizer: eu sinto que Deus está te levando longe para conhecer mais dele, para conhecer mais sobre ele. E pessoas falando coisas assim, sabe, maravilhosas. Agora, depois que a gente tomou a decisão, assim. Então eu sinto de te dizer, abra essa forma de pensar em relação às coisas dele, assim, de como ele opera na tua vida. Ele vai fazer de várias formas. Muitas vezes vai parecer que ele está em silêncio, e ok, a gente muitas vezes fica em silêncio com os filhos da gente também, né? Mas existe um propósito para tudo isso, e ele está trabalhando certamente em todas as circunstâncias. Então, assim, eu queria encorajar vocês a tomar a decisão, assim. Hoje eu aprendi que o meu pai, ele gosta que eu também vá à frente, que eu não fique só no centro da vontade dele, mas que eu também faça, confiando naquilo que ele quer fazer através de mim, né? Gente, aqui no Insta, 8 segundos já vai acabar a live, mas você pode migrar para o Face, nós esperamos você para entrar, porque tem mais um pouquinho para a gente finalizar. Tá muito bom, beijo. Tchau! E continuamos aqui no Face com vocês. O pessoal já começa a migrar, já sobe aí, tá, pessoal? Vamos deixar o pessoal migrar aqui, porque o Instagram, ele sempre tem um tempo automático das lives, é 1 hora e pouco, 1h20, ele encerra. Tá muito bom, né? Não dá para encerrar, tem mais uns minutinhos. A gente sempre faz um... Eu também? A dupla? É preciso falar, é preciso falar. Mas veja nesse processo, né? Que lindo que é a dependência, que lindo que vai acontecer. Enquanto ela me falava, me vinha esse versículo na mente. Busque o reino e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A história que ela narrou aqui é uma história de começar a buscar o reino de Deus, buscar o Pai, buscar a identidade dele, as coisas do alto, ouvir a voz dele, se conectar com ele, né? Falei que ia começar a subir, o pessoal vai migrando, tá? Vão chegando aí do Insta, podem chegando que tem mais. E a gente começa a buscar a verdade, a seguir o caminho, né? Gente, a Bíblia realmente, ela não é teórica, ela é muito prática. E isso eles têm feito, eles começaram a buscar isso, as coisas do alto, e todas as outras coisas são acrescentadas. Então, assim, eles experimentaram um tempo de abundância muito bom como família, e eu tenho certeza que com esse passo, a abundância vai ser o dobro, mesmo sem estar num sistema que é um sistema dentro da caixinha. Eu falo por nós experimentamos isso e hoje nós estamos vivendo isso. E quando ela me veio com essa notícia dessa viagem, eu falei, uau, coisas extraordinárias vão acontecer mesmo, né? E nós, como grupo, como mulheres, como Boi Borboleta, como o grupo aqui da Igreja Menonita das Mulheres, nós estamos muito felizes com esse passo deles e esperando o desenrolar, porque ela recebe lá e é a gente que recebe aqui, né? É compartilhado, né? Então, nós estamos muito empolgados por esse processo, e eu queria que você contasse agora essa tua expectativa. Você agora está na fase final, já está marcado, já está ok, está esvaziando a casa. É um processo que a gente se desprende das coisas materiais realmente, né? Não são ruins as coisas materiais, mas de repente é um tempo que ele está te mostrando que você nem precisa acabar tendo tanto mais quando a gente não precisa, né? Mas como é que está sendo esse processo de desapegar de tudo? É família, é amigos, é igreja, é casa, é carro, é tudo, né? Uma entrega. Eu acho que ele ensina, assim, um tipo de experiência, que a tua alegria, a tua felicidade, ela não tá nessas coisas, né? Claro que a gente sempre, é tão bonito a gente sempre falar, né? Que, claro, né? A questão material, ela não importa, enfim, mas a gente vive num mundo capitalista, né? Que todo dia nos alimenta em relação a isso. Então, esse desapego, assim, ele tem sido divertido, eu te diria, sabe? Eu não imaginava, assim, Olha, gente. Dessa forma. E realmente é uma experiência que ela trabalha
desde agora, assim, desde a decisão, sabe? Eu vejo a cada dia ele operando as coisas, porque pra gente, né, fazer uma mudança como essa, você precisa desatar vários nós, né? E, por exemplo, a questão do apartamento, né? A gente achou, o apartamento vai ser a coisa mais difícil que a gente, né, enfim, vai ter que enfrentar, de alugar o nosso apartamento, por uma série de questões, assim. E a primeira pessoa que entrou no nosso apartamento alugou. Então, Deus mostrou como o inverso, muitas vezes, daquilo que a gente vive aqui no natural, né? Uma vez eu li algo que dizia assim, que eu achei muito interessante, não lembro de quem era, de que Deus, ele não é uma pessoa, ele é um espírito. Então, é ao lado dele, no sobrenatural, que você tem que enxergar as coisas. Então, pare de achar que ele, né, que ele é uma pessoa e viver como se ele fosse uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Viva você no sobrenatural de Deus. E ele tem me mostrado que eu não tenho que olhar para aquilo que eu estou perdendo. Porque se a gente for... Enfim, se a gente for listar, é claro que a gente perde, né? As escolhas implicam em perdas. Agora, Deus nos ensina o exato tamanho que essas perdas têm que ter. Então, assim, ele está me ensinando dia a dia de que eu não tenho que ligar para aquilo que eu estou perdendo aqui. É claro que eu vou sentir saudade, é claro, isso é natural e até gostoso, assim. Mas o que eu vou ganhar? E é isso que eu estou olhando. E daí vem essa expectativa, sabe? Com o olhar do alto, do que eu vou ganhar. Não o que eu tô perdendo, outro foco, né? Exatamente, o que eu tô ganhando dele, assim. Então, porque as pessoas, elas vão ficar aqui. E quando eu voltar, elas estarão aqui, assim. E eu tenho certeza que eu vou ter mudado, né? Enfim, assim, é uma outra perspectiva. Eu acho que é mudança de perspectiva. E a gente, por exemplo, vai morar numa casa nos Estados Unidos que a gente não sabe como é dentro. Eu sou uma pessoa muito certinha com essas coisas. Então, é uma entrega total de controle. Eu sei como a casa é fora, mas eu não sei como é dentro. Isso, no começo, me causou uma estranheza, assim. Mas agora eu tô, assim, relaxando nisso tudo. Porque eu vejo o quanto ele já tá trabalhando toda a nossa família antes da gente ir, né? Ele disse que ele avisaria, que ele contaria para os filhos dele o que ele faria lá na frente, em muitas situações. Então ele já está me dizendo, crie expectativas altas, porque eu já estou fazendo. O processo já começou, né? Você não precisa estar lá para viver o que eu tenho para você. Então, assim, eu tô me focando nisso, assim, naquilo que a gente está ganhando, me liberando para experimentar tudo que ele quer que eu experimente, tudo que meu marido, minha filha, enfim. Acho que vai ser uma experiência bacana. E eu vejo assim, né, como você já experimentou algo no profissional que você desejava, chegou onde você queria, você teve experiências em várias áreas que já estava satisfeita, né? E é o ponto que Deus fala, olha, foi satisfeito o desejo do teu coração nessa área, e agora é uma hora de você partir para algo mais alto que você nem imagina que teria para você, né? E eu vejo vocês confiando nisso e caminhando isso é muito bonito. E eu tô vendo aqui, eu vou ler alguns comentários, enquanto eu leio, cara, normalmente então a gente vai lendo os nomes, se você tiver alguma palavra específica, a gente já dá para as pessoas, tá? A Lorena Paz escreveu assim, ó, estou de mudança e essa palavra foi tão maravilhosa para mim, chave poderosa. E ela falou bastante para mim, olha, eu sinto que eu preciso compartilhar isso, eu sinto que eu preciso compartilhar o processo de mudança. Né? E olha que legal, o processo de mudança não terminou ainda. Ela está compartilhando o caminhar até aqui. Grandes coisas ainda vão acontecer, né? Então a gente já chega num nível que às vezes nem precisa chegar no fim das coisas, porque a gente já tem certeza, né? E enquanto ela está passando, ela já está ajudando outros. Olha só que legal, né? Olha só a liberdade que a gente vai conquistando. A Nádia Porto escreveu, amo essas chaves. A Aninha Fonseca. Aninha Fonseca é lá de Santos, né, Aninha? Estou passando exatamente por isso, desapegando de tudo para ir à China, principalmente ministerialmente. Meu filho está super animado e eu estou aprendendo com ele me divertir com a experiência. Estou lembrando aqui que o medo inicial, né, da Cá era da filha de sair. De repente, quando eles decidiram, a filha começou a se comportar de uma forma tão linda. Até isso. O comportamento dela começou a mudar de uma forma tão maravilhosa, assim, ela tá pronta, tá preparada, e aí vai aprender inglês! É um presente, né? Como a mudança de foco faz a gente ficar feliz. A Roseli escreveu aqui, a Manfredino, que também foi para longe, né? Comigo aconteceu isso também. Primeiro que entrou na minha casa, alugou. Ela precisava de mudança, né? Percebi a mão de Deus em todo o meu processo para mudar. Aluguei aqui
e aluguei em Curitiba no mesmo momento. Foi tudo rápido para ela também. A gente acompanhou um pouquinho, né, Roseli? Foi muito legal. A Nath Guerra vai com você. O processo, não com você, mas também está de viagem para lá. O processo já começou. Muito legal. Eu vou passando aqui, a gente vai ver alguns nomes. Se a gente tiver algumas palavras, a gente vai dando para vocês, tá? Vocês que estão mudando, estão indo por um chamado de Deus, essa questão do chamado. Você precisa identificar como é que esse chamado acontece. Você está esperando que um anjo apareça e fale? Pode ser, pode vir, não vamos limitar. Mas nem sempre é assim. Às vezes começa com uma vontadezinha, você viu alguém que foi e te inspirou. De vontade. Para mim, eu tinha uma vontade enorme de fazer um intercâmbio em família. Só isso que eu tinha. Não parecia meu chamado. Eu fui porque apareceu a oportunidade e falei, assim que eu vou. Meu marido achou um curso lá de escola bíblica, eu vou junto. Eu não vou fazer, mas eu vou junto porque eu quero ir. Quero aprender o inglês bem, quero que minhas crianças aprendam. Acabei eu fazendo o curso, acabou mudando, transformando a minha vida, eu caminhando no meu chamado, que eu fui preparada para isso. Mas veja, ele não veio e falou, o seu chamado é esse, vá para lá. Então, nem sempre, às vezes você vai receber isso, né? Eu até recebi há 15 anos atrás e não entendi. E teve um processo de 15 anos para eu entender qual era o meu chamado, já tinha sido dito há 15 anos. Então, presta atenção, talvez você já sabe, né? Presta atenção, já foi dito, né? Ou tem uma vontadezinha lá dentro e a gente tem que começar a confiar que ele está sobre todas as coisas e está guiando a gente, né? Com todos os passos. O que mais? Se for lendo aí, você também pode ir. Também estou de mudança, obrigada pela palavra. A Adriane, da Alemanha, né? Que legal. Então, vamos ouvir vocês, a Thaís Beleze Lindona. Saber que a decisão é pelo bem, não só de vocês, mas pelo bem do mundo. Muito bom, né, Thaís? É isso mesmo. É o bem do mundo, né? O mundo tá precisando de muito amor, muito bem espalhado. É isso mesmo. A Thaís tem divulgado palavras positivas, né? Sempre focada nas coisas boas. Muito bom. Live maravilhosa. Estou no processo de ter liberdade em várias áreas. Que área? Que área? Vamos lá. Simone Pio Belo. Que área? Você está nesse processo? Para mim veio 3 áreas, Simone, específica. São 3 áreas e me veio que ao você encarar a primeira, as 2 outras vão vir com muita fluidez. Você só precisa romper na primeira, tá? Então, já te dou essa informação. Você tem um papel, né? A palavra diz que o reino muitas vezes é por violência, né? É esse tipo de violência, uma violência que vai contra, vai contra a intimidação, que vai contra o medo, vai contra as situações. Eu vejo que você tem que encarar a primeira, tá? A primeira prisão que você sente aí, e as outras 2, elas vão fluir muito naturalmente, vão ser consequências dessa primeira. E disso que faz algum sentido. Eu sinto de dizer, Simone, de liberar sobre você a alegria para encarar os processos, para se deleitar nesse processo. Você pode dizer para a gente se faz algum sentido ou não, mas eu sinto que ainda pode existir um pouquinho de peso nesses processos e o peso muitas vezes faz com que a gente não enxergue os detalhes dessa caminhada, aquilo que ele vai jogando muitas vezes de forma sutil para que a gente monte alguns quebra-cabeças, assim. Então, veja se faz algum sentido para você. Eu sinto de declarar alegria sobre os teus processos. Bom, alegria é uma chave e a gente te dá permissão para ser alegre durante os processos, tá? Você pode encarar com alegria. Acho surpreendente essa entrega, essa confiança total em Deus. É surreal. A Roseli Bueno escreveu. E eu tenho essa impressão que você tem essa capacidade aí dentro, hein? De confiança total. E você está entrando nessa fase. Eu quero abençoar você nessa fase de dependência total. Vai parecer loucura para os homens, mas você lá dentro vai ter essa certeza, sim. Eu sinto que você não está só achando legal, não dela. É uma identificação. Eu vejo você que também. Você tem isso no teu espírito, viu? Abençoou você. Se chamar algum nominho, você solta aí. Ai, ai. Michele Paulino Leite escreveu aqui, muito bom ouvir vocês, parece tudo tão simples. E né? E é simples, é bem simples. Deus não ia criar nada muito complicado, não. Porque senão ia ficar restrito para poucos, né? E é pela graça, é de graça, para vocês também. No ano passado, eu recebi a palavra de libertação das borboletas e hoje vivo livre. A Cauane Schaefer escreveu aqui. Esses dias senti que estava realmente vivendo o que ele havia planejado para mim. Olha que legal, né?
Muito bom. Eu queria liberar sobre você, Cauane, a unção de cura. Me veio a imagem de mãos sobre pessoas. Então, olha aí. Diz aí pra gente se, enfim, se você já está experimentando algo nesse sentido, mas me veio muita imagem de mãos, assim, sabe? Sobre pessoas. Se arrisque. Não espere ter certeza que ele está te abençoando com esse dom. Se arrisque, ore por pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ver muita coisa acontecer. Quando a gente se arrisca, as coisas acontecem. Elas estão respondendo, mas eu tô lá em cima, a gente não vê elas escrevendo. Eu já acho aqui, ó. A Simone Piubello diz que faz sentido, sim. Tem alguns medos que acabam me prendendo e oro para quebrar tudo o que me prende. Né? Então, nós incentivamos você a não ficar mais pedindo e declarar: eu estou livre, eu não sou mais presa. E você vai ver muita diferença aí na tua vida com isso. Que mais que vocês responderam aqui? A Cauane, segunda pessoa que fala isso. Da cura? Da unção de cura? Essa semana, da unção de cura. Acredite, então. Ai, precisa mais uma? É pra você. Fiz a gente parar a live para repetir, tá? Na próxima vez, na primeira, você já pega aí. Muito bom, muito bom. Não, ele isso, né? Ele nos fez assim, ele entende. A Caroline, né? Recebi o dom de cura através da Fire Tunnel do Voa Borboleta no ano passado. Uau. Uhul! Muito legal você já vivendo isso. Preciso viver o sobrenatural de Deus. A Vanessa Machado escreveu. A Vi escreveu: adorei essa live. Mulheres poderosas e livres me inspiram. Você é uma aí, ó. Liberdade. Muito poderosa. Sempre quando eu leio teu nome, eu vejo liberdade, Vivi. Gislaine Rutter, fico muito feliz por estas lives. Estava precisando ouvir outras pessoas passando pelo mesmo processo que eu e minha família. Olha que legal! Viu? Ela sentiu de compartilhar e era isso mesmo. Quantas chaves poderosas a Stephanie passou aqui. Vamos lá. Nadiane, se vê algum nome aí, manda bala, que faz parte aí, ó. Espero poder viver essa experiência também. Sinto essa vontade. E hoje o Senhor me inspirou a tomar a atitude e buscar fazer o inglês. A Ju Bis escreveu. Jubi está fazendo. Isso é interessante, assim, porque é sempre também uma, né, como a gente já falou, assim, uma relação de parceria. Então, assim, né, Deus também espera que a gente vá buscar. Então, também, a gente não pode ficar numa situação, uma condição pacífica, só esperando, né, ele fazer tudo o que tem que fazer. Então, assim, é sempre ele e você, ele em você. Então, tem que buscar mesmo. Vou fazer o inglês, vou dar o primeiro passo, vou fazer as coisas se desdobrarem, vou buscar na internet, sabe? Sem se preocupar muito, né, com aquilo que também a gente já falou, né? Será que sou eu que quero isso? Enfim, ele vai te mostrando, né? Se sim, se não. Não se preocupe muito, assim, com o desfecho, assim, dessa história ou desse plano específico que você está traçando, né? Ele não existe outro caminho. Se você chegar perto, se você bater na porta, ele vai falar, ele vai ajudar. Você foi feita, né, anatomicamente, de forma perfeita, para ouvir, para enxergar, para sentir, para sonhar. Você foi feita para isso. Não existe outro caminho. Foi ele quem fez. E ele não faria nada com defeito. Ele não faz, ele é perfeito. Então, eu não posso entender que, de repente, eu não ouço tanto. Ok, mas eu sinto. Então é assim que ele quer, nesse momento, se comunicar comigo. Ok, então vamos lá, então vamos sentir, tô aqui, aberta para isso, né? Então, não existe erro nesse sentido, sabe? Também sentido de liberar isso, assim, de quebrar de uma vez por todas essa sensação, esse entendimento de que ou eu não ouço, ou ele não me usa, ou eu não fui feita para determinada coisa. Isso é um engano, isso é uma mentira. Ele fez você para grandes coisas, assim, muito maiores, mas muito maiores do que o nosso cérebro limitado e humano pode entender e imaginar, assim. E quando a gente começa a deixar fluir, isso vem, assim, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas quando começou mesmo, assim? Eu não sei. Você vai fazendo, e isso vai vindo, e vem vindo, e ele vem, sabe? Parece que você põe a mão sobre alguém e ele traz o poder. Não é teu, é algo sobrenatural, por isso que definitivamente a gente não tem que se importar mais com a questão de performar, de entregar algo que faça sentido, assim. Hoje algumas pessoas
né, que sabiam que eu ia vir aqui, né, nas borboletas, mandaram, aquela vez que você orou aconteceu isso, porque até falei com elas assim, né, a gente muitas vezes ora e não permanece ali no lugar, ou não tem uma relação tão estreita com a pessoa a ponto de saber o que ajudou, enfim, de que forma operou, né, Deus operou na vida daquela pessoa, assim, você tem que fazer, e você vai fazendo, sem se importar com resultado, né? Como que ela vai encontrar ou aquela cura ou aquele discernimento. É claro, né? Como uma de vocês ali falou, com muita responsabilidade. E aí, os cursos da Gi são importantíssimos para a gente saber como que a gente foca, né? Qual é o alvo, de que forma que você coloca para fora tudo isso que ele te deu, quais são as ferramentas, né? Então, essa coisa do filtro do amor, de sempre entregar coisas positivas para as pessoas, né? Porque definitivamente Deus não quer nada de ruim para ninguém. Então, assim, sempre inverter aquilo na tua mente. Então eu tô orando por alguém e tô sentindo algo em relação à morte sobre essa pessoa. E você não pode liberar isso porque eu tenho certeza, né? É só a gente testar. É isso que ele quer sobre a vida de alguém, né? Que essa pessoa, de repente, seja aprisionada dessa forma. Não é, então eu libero vida sobre essa pessoa. Você precisa fazer essa inversão, né? Mas se ele te permite sentir isso, é porque isso tem um propósito. Então, sempre tem um propósito. Sentiu algo, vai lá, toma risco e faz, porque ele vem com tudo. Quanto mais você se arrisca, mais as coisas acontecem. Assim. Eu entendi que não tem a ver com aquilo que ele quer fazer através de cada um. Tem a ver também com o que você deixa que ele faça através de você. Então, deixe muito, se permita muito, libere muito. Não interessa. Você vai aprender nesse processo e muitas vezes vai entregar coisas que talvez não era daquele jeito, ou, enfim, não era o que exatamente ele estava falando, mas você está testando e está crescendo em confiança, né? Por isso também. A gente abre, as borboletas têm essa chave, a gente abre espaço para teste. Você precisa ter uma comunidade, juntar mulheres, juntar amigas que possam testar, né? A gente testa entre a gente. Eu senti algo para a Nadiane, vou lá para a mulher, faz sentido? Não faz. Então acho que não era muito. Começar nos ambientes sempre bem mais restritos, assim, de muita segurança, isso, né? A gente não vai assustar ninguém, não vai escandalizar ninguém, a gente está testando como Deus fala conosco, né? E é em amor, e eu tô testando com ela, ela sabe que eu tô testando. E ela é livre para me dar um feedback, né? E a gente crescer juntas. A Roberta Saito perguntou se alguém teria uma palavra para ela. A Roberta mora nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente tem uma palavra para você. Teve mais uma que a Lorena Paz escreveu em uma das lives do ano passado, me falaram que eu era forte e corajosa e que eu iria passar por mudanças. Lorena, não sei, a hora que eu li isso aqui, eu vi uma flor de ferro. Eu não sei se foi eu que te dei essa palavra, né? Mas eu vi uma flor de ferro. Né? Então, eu vejo que tem a delicadeza, a essência, o papel de uma flor. Né? Às vezes a flor está plantadinha ali, parada, mas ela faz parte do processo de multiplicação na Terra. Né? Vai virar algo ali que vai pegar e vai frutificar fora. Mas tem algo nessa delicadeza, mas ao mesmo tempo é forte. Olha só, são dois paralelos. É agradável, é uma flor, é bonita, feita para ser vista, é agradável receber flores, né? Mas ao mesmo tempo é muito forte. Então eu só quero confirmar para você. Eu vejo ferro, tá? Forte, algo muito forte. Quem mais? A Roberta sai. Roberta, eu ouvi assim uma questão de sintonia fina. Então, quero declarar sobre isso, sobre a tua vida agora, essa sintonia, né? É como se fosse uma M, uma FM, e Deus sintonizando. Eu sinto que nesse teu caminhar, algumas coisinhas te distraíam no meio do caminho, para que você pudesse ouvir de forma perfeita, mas se você puder responder se faz sentido isso, você está se permitindo mais, você está buscando mais. Eu sinto que as tuas orações têm te colocado num patamar elevado em relação às coisas de Deus. Então, esse teu desejo... Você conhece? Conheço. Esse teu desejo, essa tua busca, ela está sendo recompensada. Não que a gente tenha que fazer algo para receber, porque tudo já foi conquistado, não existe nenhuma responsabilidade nisso. Mas o nosso Pai, ele nos recompensa, assim, por coisas. Ele nos dá presentes, né? E eu sinto que ele está sintonizando essa estação. Vejo uma estação perfeita para você agora, a partir de agora. Uau, abençoamos essa tua estação perfeita e eu declaro unidade na tua estação, tá? É uma estação com unidade.
Que mais? Que mais pra gente encerrar, gente? Nós vamos encerrar, tá? Eu sei que vocês estão entrando mais aí, mas o nosso horário tá passando aqui e a gente segue, tá? Vamos ver se eu leio mais algumas. Roberta, me veio a palavra felicidade, fidelidade. Não sei se faz sentido, mas acho que faz muito sentido. Ela é muito fiel mesmo. Muito legal essa liberdade de poder testar e aprender. A Natália escreveu, isso é um presente do céu, amizades são presentes do céu, gente, para aproveitar. Betel bebê, o que será, Cauane? Não entendemos aí. Betel bebê, queremos saber. Gostei dessa frase aí. Curti essa frase. Ó, meu bebê veio de lá. Então, né, quem sabe meu bebê de lá aí também, nessa barrigote. Tô sentindo o bebê aí, Karine. Nossa, Cauane escreve. Recebemos. Bebezinho, muito bom, muito bom. Viu, gente? Nessa live a gente dá, a gente recebe, né? Ah, é demais, é demais. Vocês têm sala profética online? Ainda não? Quem sabe um dia? Boa ideia aí. Boa. Nós estamos cheios de ideias. Gente, eu digo que o Boa Borboleta surgiu e começou a dar boom nas ideias das mulheres. É muita ideia, não estou conseguindo canalizar tudo, mas a gente vai. Né? Ah, é muito, muito legal. A Sandra escreveu, essa semana postamos algo no Hope que vai em encontro com tudo isso. A zona de conforto é deliciosa, mas nada acontece por lá. O medo costuma nos prender na zona de conforto e nos impede de receber de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Gostoso escutar como você venceu sua zona de conforto para viver a mudança de vida. Foi inspirador e motivador. Que bom, obrigada. Muito, muito legal. A Aninha escreveu, sim, sou de Santos. A gente perguntou, né? Ainda não sabemos onde vamos morar na China, mas tenho aprendido a descansar e confiar. A minha obediência, porque sei que é da vontade de Deus, gerará um avanço no nível do Senhor. Muito bom. Uma coisa muito interessante, Aninha, né? E que uma amiga me disse, assim, quando eu fiquei assim, nossa, mas como assim? Não vou saber por dentro da casa? Como assim, né? Não sei nada onde eu vou morar. E eu achei tão legal. E isso é muito interessante, assim, você ter uma comunidade em que você possa, né, confiar, ou uma amiga, ou alguém que você possa pedir ajuda para que ela te coloque no lugar. E essa minha amiga, ela mora na Holanda, é uma amiga irmã, a Maria. E ela disse para mim assim, Karine, não interessa que casa. Interessa que essa é a casa que ele escolheu. E a casa que ele escolheu, ela só pode ser boa. Então, assim, se de repente ela tiver uma coisa que não combina, se ela tiver um carpê em vez de um piso laminado, não interessa. Ele escolheu, o teu pai escolheu para você. E ela não pode ser ruim. Então, eu queria te encorajar também com essa palavra da Maria, que mora lá na Holanda. A Maria vai vir uma live aí, gente. Vai estar presente, direto da Holanda, não sei que horas. E estava aqui, estava online. Mulheres queridas, então nós vou passar correndinho aqui para ver se tem mais algum comentário. Vamos nos despedindo. Terça-feira que vem tem mais. Algumas quintas nós vamos ter lives à noite, 21 horas, ok? Para quem não pode acompanhar à tarde. Mas a nossa fixa oficial mesmo de toda semana é aqui, no nosso novo estúdio. Vamos abrir para mostrar o desenho da Jaque Lover, que está fazendo, inclusive, dando um curso de artes proféticas para você aprender a canalizar os desenhos. Eu pedi de manhã, alguém poderia fazer um desenho lá naquela parede, porque eu não tenho dom nenhum nessa área, eu ainda não aprendi, como diz a Jaqueline, que todo mundo tem um dom. E ela, de repente, já tá pintando. A Nadia me mandou foto, tudo pronto. Eu falei, uau, as borboletas são artistas, rápidas, ágeis, né? E agora nós temos o nosso estúdio, tá? Não precisa ser mais no ático da minha casa, pode ser aqui. Então, nós convidamos vocês a voltarem, eu vou deixar a Karine falar a palavra final, que eu sempre gosto da nossa entrevistada trazer uma palavra final. Foram muitas e muitas chaves. Eu vou pedir para as borboletas juntarem as chaves dessa live para a gente postar no Insta todos os pontos de chaves que foram liberados. Mas, gente, fica aqui no Facebook liberado. Você pode passar o link, compartilhar à vontade. Não apagamos. E depois ele sobe para o YouTube também completinho. Você vai poder assistir o tempo inteiro. No Instagram ele sobe em 24 horas, tá? Mas por aqui fica e você vai ter acesso a todo momento. Lembrando a nossa conferência dia 23 e 24 de agosto, não temos mais vagas, mas algumas pessoas estão vendendo seus ingressos, às vezes vai viajar, não vai poder vir. Então fique de olho nas nossas páginas, principalmente no Instagram, nos stories, que a gente está anunciando quem quer doar ou dar o ingresso. E tem a lista de espera, que já está com 300 mulheres, mas você pode tentar entrar. Se você se inscreveu na lista de espera, você precisa olhar o seu e-mail. Não recebeu o e-mail, fale com a gente, porque se não recebeu até agora, passou e aí não recebe mais, tá? Passa os dias,
que foi enviado e você perde essa vaga, vai para a próxima, tá? Porque nós temos 300 mulheres querendo ir ainda na conferência. Ano que vem, vamos para um estádio. Este ano, Karine Garcia não vai estar conosco. Ano passado ela fez a abertura fenomenal, que foi muito linda. Mas quem sabe a gente faz uns vídeos de lá, né? Vamos ver se vai haver uma coisa dos Estados Unidos para nós. Mas, enfim, ela já está participando da nossa pré-conferência, que são essas lives. E eu creio que fez muita diferença na vida de vocês. Recebam. E eu sinto dizer que é para vocês essa liberdade. Não é para Gisá, para Karine apenas. É para você. E é extraordinário. E nós estamos muito felizes em abrir nosso coração e a nossa vida para poder ver você um dia fazendo isso e voando também. Tá bom? Um beijo para você e eu vou deixar as palavras finais da nossa linda Karine Garcia. Eu sinto de falar rapidinho sobre tempo de espera. Eu não sei se tem alguém sofrendo ou agoniada com o tempo de espera para que algo se efetive, aconteça. Eu quero declarar, então, alegria sobre esse tempo de espera mais uma vez. Eu sinto essa palavra, eu vejo essa palavra, eu ouço essa palavra a todo momento, alegria, e creio que muitos de vocês precisam disso nesse momento. Eu quero dizer que ele está atuando e fazendo em todos os momentos, né? Por mais que pareça que não, pareça que de repente está demorando muito para as coisas se concretizarem. Fique atenta aos sinais, acorde todos os dias e a primeira coisa que você faz pergunte para ele o que ele quer para aquele dia. Quais são as orientações para aquele dia? Muitas vezes ele opera como se fosse num jogo de tabuleiro e é casinha por casinha e você vai caminhando com ele. Nesse processo você vai aprendendo mais quem é ele, como eu comentei, né? Como aconteceu comigo, você vai aprendendo também quem é você. Então, se alegre. Eu declaro os olhos do sobrenatural abertos agora e não mais os do natural que sofrem com os tempos de espera, né? Então, eu sinto que é para algumas de vocês isso, assim. Eu declaro essa espera prazerosa, generosa, cheia de frutos, né? A Bíblia fala da paciência, o quanto a paciência, ela é um fruto do Espírito, né? E a gente precisa se apoderar também dessa paciência, que muitas vezes a gente não tem aqui dentro, mas aqui a gente pode buscar nele, né? Então, busque nele essa paciência, né? Independentemente da circunstância, da tribulação, é o que tem para você, assim. Então, é isso que eu queria declarar, essa abundância generosa, assim, de alegria sobre essa expectativa por algo que está por vir, assim. Ele faz as coisas se desdobrarem de forma sobrenatural. Então, acredite nisso, pegue isso para você e as coisas não tem como dar errado, assim. Eu declaro vitória sobre essas situações. Gente, ela tá assim já antes de passar 2 anos lá, tá? Ou 1 ano, imagine depois. Nós é que vamos desfrutar. Muito bom, gente. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Beijo, obrigada. Tem mais. Vamos encerrar. Escrevam testemunhos para nós.